Batman de 2022 trouxe para nós uma história cheia de realismo, sombria, com muitas intrigas políticas, corrupção em Gotham e tudo de melhor que o universo do Batman tem a oferecer. Então, pensando nisso, eu formulei uma teoria inspirada em um vídeo gringo de o que pode acontecer em The Batman 2 e como isso afeta o Pinguim, quais podem ser os novos personagens da trama e principalmente qual pode ser o novo vilão de The Batman 2. Olá, você está no Nação Heróis. Bom, para o início dessa teoria, eu gostaria de deixar claro que a série do Pinguim terá total relevância em The Batman 2, por será uma sequência direta ao final da série do Pinguim, pois como nós vimos no final, o Pinguim finalmente conseguiu conquistar ali a liderança no crime de Gotham. Ele agora é o chefão da máfia de Gotham City, e isso vai afetar diretamente The Batman 2, ou seja, vai afetar a vida do Bruce e vai afetar a vida do Batman. No final da série do Pinguim, nós vimos que o Oz foi até a prefeitura ter ali uma conversa com o vereador para ver se conseguia tirar vantagem. As palavras dele foram: seria bom ser bem-vindo em outro lugar para variar. Ou seja, ele deu a entender que quer estar inserido e vai tirar vantagem do político para estar inserido no sistema de Gotham City. E isso é totalmente relevante para The Batman 2, porque com o Pinguim iniciando ali uma corrupção política no sistema, ele não só vai dominar o submundo de Gotham, o mundo do crime, as drogas, as armas e afins, como também vai ter ali políticos no bolso e vai certamente conseguir maior fatia de poder lá dentro de Gotham. Bom, e esta nova jogada do Pinguim vai diretamente contra a política da prefeita, contra a corrupção, a prefeita Bela Real, que como nós vimos no final da série, ele se deparou com a Bela Real, a prefeita de Gotham, e a encarou, dando a entender que ele tem ambições políticas e que vai diretamente contra ela, tanto que ela deixa bem claro a sua política contra a corrupção no primeiro filme do Batman, e o Batman 2 está previsto para 2027, e certamente o Pinguim terá ali uma participação na trama. O diretor Matt Reeves afirmou que o Pinguim não vai ter uma participação tão grande na trama como foi no primeiro. Ele vai ter ali talvez pequenas falas, algumas cenas, mas assim, certamente ele tá guardando o Pinguim para algo maior. Tanto é que a série dele foi um sucesso, ganhou diversos prêmios e afins. Certamente o diretor Matt Reeves não vai desperdiçar esse personagem. Mas antes que eu me aprofunde sobre o Pinguim em si, eu gostaria de começar falando mais sobre o próprio Batman, o Bruce Wayne. Bom, como nós vimos, o Bruce Wayne é um homem traumatizado, tem várias questões ali na vida dele, né? A perda dos pais, os traumas que ele enfrentou, que ele vai enfrentar futuramente, né? Os vilões, os obstáculos e afins. Bom, eu chutaria que esse filme vai se aprofundar mentalmente nele, vai aprofundar os medos dele, os receios, as inseguranças, e seria super interessante ver essa perspectiva mais vulnerável do Bruce Wayne, porque a versão de Matt Reeves, o Batman do Matt Reeves, me conquistou por isso, cara, porque trouxe um Batman quebrado, vulnerável, fiel aos quadrinhos, e eu achei isso muito bom. É o charme dessa versão pra mim. Não só o próprio ator Robert Pattinson, é claro, o cara brilhou na atuação, o cara é um monstro. Pra mim, ele é o melhor Batman por isso, porque ele tem esse aspecto de homem traumatizado, de homem quebrado, que tá tentando sustentar aquela cidade corrupta, que tá cada vez se afundando mais e mais. E esse segundo filme pode muito bem explorar os traumas dele, quem sabe até mostrar a morte dos pais e como é que ele lidou com tudo isso. Pode mostrar o início da relação dele com o Gordon, a parceria entre Gordon e Batman. Seria extremamente interessante. Dito isso, agora pensem comigo.
qual vilão seria perfeito nessa vibe sombria que essa versão do Batman estabeleceu? Uma Gotham mais sinistra, mais escura, um Batman quebrado, cheio de medos e receios, que tem essa insegurança de não conseguir salvar a cidade, porque ele tem aquela coisa de que ele passou um mau exemplo. No primeiro filme tem essa coisa, né, de que ele passou um mau exemplo dizendo eu sou a vingança, e os capangas do Charada acabaram usando isso contra ele, e isso fez com que ele se tornasse um símbolo de esperança no final. Bom, no meu ver, um vilão que se encaixaria perfeitamente, e que não foi muito bem explorado no cinema. Ele até chegou a aparecer no cinema, mas não foi bem explorado. Ele ficou mais como um vilão secundário. É o Espantalho. O Espantalho seria perfeito para The Batman 2. Tanto que, como eu mencionei o passado do Bruce Wayne, tem aquela coisa da mãe dele conectada ao Asilo Arkham. Tem aquilo lá que o Charada falou, né, que ele armou, que a família do Bruce tá conectada ao Asilo Arkham, né? Tem a família Arkham também, né, que é os fundadores do asilo, e isso, assim, eu acho que é perfeito para inserir o Espantalho na história, porque ele é psicólogo, ele foi um psicólogo, poderia mostrar a origem do Espantalho conectada ao Arkham e conectada diretamente a essa trama do asilo com a Martha Wayne e tudo mais. E seria muito bom, porque o Gás do Medo é a desculpa perfeita para explorar o Batman psicologicamente. Fora que seria perfeito também essa coisa de medo, de terror, né? Que esse elemento que o Espantalho tem de ser medonho combina perfeitamente com o Batman de Matt Reeves. E eu vou mais longe aqui, tá? Eu vou falar um ator que seria perfeito para interpretar o Espantalho na minha visão. Aquele ator que fez o Sam Winchester em Sobrenatural, o Jared Padalecki. Cara, ele daria um Espantalho excelente, ele daria um Jonathan Crane perfeito. Eu quero que ele tenha a oportunidade de interpretar o Espantalho. Seria muito legal. E bom, o filme poderia girar em torno do Asilo Arkham, com o Batman investigando o interior do asilo, os prisioneiros e se deparando com experimentos, cobaias do Espantalho, que foram inseridas neles o Gás do Medo, e isso traria uma série de consequências para Gotham. Os prisioneiros poderiam sair correndo por aí, destruindo tudo, causando pânico pela cidade, tipo aquele jogo do Batman Arkham, que o Espantalho é vilão também e faz algo semelhante. E seria muito da hora de ver algo assim no cinema, de essa coisa do medo ser mais explorada, do pânico geral na cidade, seria muito louco. E pessoalmente eu acho o visual do Espantalho naquele jogo muito legal. Poderia até ser um visual semelhante pro traje do Jonathan Crane. Imagina só o Batman lutando com as cobaias do Jonathan Crane, os prisioneiros infectados com o Gás do Medo, e em determinado momento ele ser contaminado também, e a gente vai explorando o passado dele, só que tudo numa visão distorcida, tipo um filme de terror mesmo. Ia ser incrível, cara. E bom, a trama principal ia ser mais ou menos isso, né? E a trama paralela seria essa parte mais política. Poderiam até falar que o asilo é um esquema de desvio de dinheiro, como foi ali no primeiro filme, né? Com o fundo de caridade de Gotham doado pelo Thomas Wayne. Poderiam falar que o asilo é uma desculpa para desviar dinheiro para alguma coisa, para venda de droga, que seja. E poderiam pegar o Jim Gordon para poder investigar o Pinguim, por exemplo. Aí ele investigaria o Pinguim teria ali sua pequena participação como vilão secundário, porém não tão relevante, né, para a história, porque a história estaria mais conectada com o Asilo Arkham, o Jonathan Crane e a família do Bruce e a família Arkham, né, que são os fundadores do asilo. Assim, complementando o que o Charada disse sobre o Bruce lá no primeiro filme, seria um caminho bem interessante para eles seguirem e até para poder aproveitar mais o Espantalho, né? Porque nos filmes que o Espantalho teve participação, interpretado pelo Cillian Murphy, o Espantalho é um vilãozinho mais ou menos, foi mal utilizado, e eu vejo muito potencial nele. Eu já li vários quadrinhos que ele é vilão principal da história e tudo mais. Ele tem muito potencial e casa
perfeitamente com esse universo na visão do Matt Reeves. Bom, mas tem outros caminhos que a trama pode seguir, é claro. Isso aqui é uma especulação inteiramente minha, essa coisa do espantalho. Fui eu que formulei na cabeça, porque eu pessoalmente gosto bastante do espantalho. E o outro caminho que eles poderiam seguir, que os rumores, né, estão apontando, que os fãs estão especulando, é o Senhor Frio. E eu não gosto muito dessa ideia não, pra ser sincero. Eu não sou muito fã do Senhor Frio, não. Eu não gosto do Senhor Frio. Sim, claro que a história dele é triste e tudo mais. Mas assim, quando ele apareceu no cinema, ele é ridículo. Foi ridículo aquilo lá no Batman e Robin. O Senhor Frio é ridículo naquele filme. E a história dele não me cativa tanto assim, por mais que a história seja triste, que envolve a esposa dele e tudo mais. E eu acho que ele não combina com o Batman mais realista, que tem essa coisa mais de crime, de organização, que ele se aprofunda bastante nisso, essa versão do Batman. E eu acho que o Senhor Frio não combina com isso. Então, tem os rumores que o filme vai se passar no inverno e tudo mais, mas eu acho que o Senhor Frio não vai ser o vilão de The Batman 2. E bom, aqui chegamos na parte onde o Pinguim tem mais envolvimento com a história, né? Que é essa parte onde eu me inspirei no canal gringo, né, que eu assisti, e eu vou deixar o nome do canal aí, o link vai estar na descrição também. E bom, o lance é o seguinte: vai ter uma segunda temporada de Pinguim, provavelmente, e vai ser depois do filme, provavelmente. E esse youtuber, ele especulou que o Harvey Dent, resumidamente, o Harvey Dent, o futuro Duas Caras, pode fazer uma participação na série do Pinguim, sendo um obstáculo para os objetivos do Oz, do Pinguim. E como essa vaga de promotor está aberta, promotor da justiça, porque o primeiro promotor no primeiro filme morreu, essa vaga está aberta e ele seria um participante da equipe da Bela Real para ir contra a corrupção em Gotham, como ela estabeleceu no primeiro filme. E o Harvey Dent seria bem entusiasmado com essa missão e tentaria limpar Gotham. Só que em determinado momento da carreira ele ia se deparar com o acidente e ia queimar a cara e virar o Duas Caras que a gente conhece. Porém, eu acho que não seria ideal ele se transformar no Duas Caras no meio do caminho. Primeiro, porque fica muito semelhante ao filme do Batman de 2008, onde também temos o Duas Caras e ele também vira no meio do caminho, e não seria ideal por ser semelhante. Mas sim, a participação do Harvey Dent é bem interessante, até porque o Pinguim pegou essa coisa da política no final, e de fato o Harvey Dent é uma possibilidade fortíssima e ótima. Inclusive, eles poderiam até explorar a amizade do Bruce com o Harvey, porque sim, pra quem não sabe, eles têm uma amizade, por mais que no filme de 2008 eles são mais rivais, né, envolvendo a Rachel, né, a mulher lá, mas sim, eles têm uma amizade nos quadrinhos, a amizade deles é bem forte, antes do acidente. Isso foi explorado até em desenhos, e seria bem interessante de fato. Bom, e os fãs estão especulando talvez que podemos ter um Robin no filme de The Batman 2. Eu já acho extremamente improvável. Para começar, o filme se passa logo depois da série do Pinguim. O Batman tá em início de carreira, tem só 2 anos que ele tá ativo. Então acho extremamente improvável o Dick Grayson, o Jason Todd, o Tim Drake, o Damian Wayne estarem no filme, ou ter algum Robin no filme. Então, tipo, eu acho que é praticamente nula a chance de ter um Robin no filme. Eu nem vou me aprofundar nisso. E bom, esses são só alguns caminhos que a trama pode seguir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para mais. E muito obrigado por ter visto até aqui. Até a próxima.